É dia de Osmar Terra por aqui. Osmar, a gente preocupado com a chuva. Parece que foi mais uma chuva forte, né? Muita água em pouco tempo. E eu falava do medo do teu povo aí, que há um ano, exatamente um ano, sofria com as inundações, as enchentes do sul. E nada de prático, muito prático, a gente viu acontecer de lá para cá. Justifica o medo e a angústia do teu povo aí, Osmar. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Vitória. Boa tarde a todos. Mais uma vez é uma honra, um prazer grande poder participar aí do teu programa. Nós estamos com muitas. Eu desci em Santo Ângelo agora, voo assim meio daqueles voos que vai sacudindo, né? Só para te ter uma ideia, eu te mostrar aqui uma chuva aqui, ó. Nós estamos vendo. Tomara que não se repita nenhum episódio desses, sabe? Mas realmente o Rio Grande do Sul tem essa característica, né? Tem região, essa região aqui, por exemplo, foi uma região que teve muita seca o ano passado. Ela não foi atingida pela enxurrada. Mas agora está chovendo bastante aqui. E em Porto Alegre nem se fala, né? Porto Alegre, peguei o avião em Porto Alegre já com bastante chuva, né? E mesmo assim o avião decolou. Nós estamos aqui em Santo Ângelo. Mas essa questão aí, olha, nós tivemos uma reunião agora com os agricultores, o SOS Rio Grande. Os agricultores são afetados, uns pela seca, outros foram afetados pela enxurrada, e até hoje eles estão com problemas sérios para poder investir, para poder retomar sua produção. E estão pedindo uma coisa essencial, que é a securitização da dívida. Eles não têm condições de pagar as dívidas, porque eles não estão produzindo, né? O agricultor precisa produzir para cumprir seus compromissos. E são muitos, são milhares, dezenas de milhares nessa condição. O governo federal, na chuva, na enxurrada, criou um ministério extraordinário, que é uma coisa completamente anômala, né? Um ministério extraordinário para o Rio Grande do Sul, para gerir os recursos, sei lá, para que era aquele ministério, né? Para mim foi uma intervenção federal no Estado, né? Uma intervenção federal branca no Rio Grande do Sul. Nunca se precisou de um ministério para gerir recursos para uma catástrofe, né? Isso tinha que vir para o governo do Estado, e o governo do Estado fazer a gestão. O Brasil é um país federativo, ele tem a instância do governo, do Estado, né? Tem a instância do município, que é autônomo, o governo do Estado é autônomo e o governo federal, mas todos trabalham articulados, né? Então, quando se tem uma catástrofe no Estado, se repassa recurso para o governo do Estado, e o governo do Estado repassa recursos para os municípios atingidos, né? Essa é a lógica. Mas o Lula, querendo fazer um espetáculo e dizer que estava fazendo alguma coisa, criou um Ministério Extraordinário, né, para o Rio Grande do Sul, que durou 2 meses, acabou, mas só acabou o nome, porque a estrutura, os cargos, o cabide de emprego, tudo que tinha para os companheiros do PT, isso tudo se manteve, né? E agora se criou uma duplicidade. O governador arrumou uma desculpa para não fazer muita coisa, para dizer, não, mas tá aí, ó, o governo do Estado, o governo federal tem um ministério extraordinário, uma estrutura aí, ele não está fazendo as coisas, aí um bota a culpa no outro. E criou uma situação assim, só para atrasar. Por exemplo, o município de Mussum, que fica bem na área atingida, foi atingido em 2023, eu tive lá, foi uma parte do município que foi completamente destruída pela enxurrada. As casas não foram arrancadas, as casas foram arrasadas, casas de material foram arrasadas pela enxurrada, né? O município precisaria reconstruir essas moradias altas, né? E o município até agora não recebeu recurso, né? Essa é a tragédia, é a segunda tragédia, né? Não recebeu recurso federal nem estadual. Então, o que aconteceu? A iniciativa privada está construindo as casas. Como foi durante a pandemia, a maior parte do tempo não tinha recurso nem federal nem estadual, né? E o governador ficou assim numa posição muito confortável. Agora, por exemplo, os agricultores estão pedindo a securitização da dívida. Precisam disso, é uma questão de sobrevivência. O governador lava as mãos. Isso é problema do governo federal. E fica contando vantagem que tem bilhões de recursos guardados. Recursos esses
em grande parte repassados pelo governo Bolsonaro, que passou para todos os estados durante a pandemia um recurso para compensar as perdas fiscais, mas foram bilhões e bilhões, o Rio Grande do Sul foi mais de 20 bilhões entre perdão da dívida e recursos que foram repassados a mais. E o governador está usando isso aí, dizendo que ele fez uma boa gestão, conseguiu. Ele, na verdade, se não fosse recurso do presidente Bolsonaro, ele estava devendo até hoje tudo, né? Estava devendo, inclusive, os salários atrasados. Então, assim, realmente nós vemos um jogo de empurra, né? Do governo federal acusando o governo do Estado, que não está fazendo nada, por isso teve que criar um ministério extraordinário, o governo do Estado acusando o governo federal de não estar fazendo nada, por isso que ele está e tem que fazer, tem que cobrar, mas, por exemplo, os agricultores que precisam de securitizar as dívidas estão indo toda semana a Brasília desesperados. Reúne com a bancada, nós temos uma, a bancada organizada lá, tem uma atuação extraordinária da bancada gaúcha para conseguir, já aprovamos vários projetos de lei, já veio alguma coisa, mas muito pouco ainda do que foi aprovado em termos de recursos, né? Mas o governador, pelo menos, não vai. Ele que tinha que ir lá negociar e acertar as coisas, ele fica esperando ver se vai ter algum resultado do movimento que a gente está fazendo. Que governo é esse? Que protagonismo é esse que o governo do Estado tem? É um governo que fica escondido para ver o que vai dar. E aí aparece, entendeu? Se acontece uma coisa boa, aparece. Se não acontece, é culpa do outro, entendeu? Exato. É muito ruim ter um governo desse jeito. Osmar, inclusive conversamos com um representante dos produtores rurais aí do Rio Grande do Sul dias atrás. Ele me disse o seguinte: Pitoli, já tem 2 safras comprometidas com dívida. 2 safras. Então quer dizer, tá todo mundo realmente endividado, preocupado e não tem o que fazer, né? Nós não temos comando aqui no Estado. O governador sumiu. Aperte os cintos porque o governo sumiu. E o governo federal é aquela conversa fiada. Agora, nós tivemos essa reunião aí, um representante desse Ministério Fantasma que criaram disse que tem 100 bilhões. Eles começaram a falar, veio um representante do governo do Estado e veio do governo federal na reunião. Um disse que tinha 100 bilhões, o outro dia que disse que tinha dezenas de bilhões do governo do Estado. Só que não aparece, né? Não aparece isso. Não Afetaram umas estradas que estavam destruídas, não podia, aquilo não podia continuar mesmo, né? Senão paralisava o Estado todo. Mas fora isso, né, as questões mais importantes, moradia, reconstrução das casas, reconstrução da vida das pessoas, né, que perderam tudo, a questão da securitização, dos agricultores poderem não ter a sua dívida, não ficarem endividados e não poderem mais produzir, não terem mais financiamento dos bancos, né, principalmente dos bancos oficiais. Isso aí não aconteceu nada. Alguns municípios não tiveram o Sul e muitos municípios não tiveram as casas ainda reconstruídas desde a enxurrada de 2023. Então nós temos realmente uma complicada e falta protagonismo, né? O governo do Estado tinha que ter um protagonismo muito maior e não tem. Osmar, e acho que também tem uma questão ainda falando sobre aquele ministério anômalo criado, né, para a reconstrução do Rio Grande, que tinha um objetivo nítido ali, eleitoreiro, de tentar emplacar Paulo Pimenta como candidato ao governo do Estado. É só imaginar o seguinte, no meio do caos, o Lula e Paulo Pimenta vão a Santa Maria, uma cidade, embora uma gigantesca cidade, mas uma cidade que não tinha sido atingida, mostrando o seguinte: o objetivo era só eleitoreiro. Só que perceberam que não ia ter dinheiro para reconstruir e tiraram o cavalinho da chuva, né? E perderam a eleição em Santa Maria. Perderam a eleição. Jogaram tudo lá e perderam a eleição. Fizeram essa cena toda lá, né? Mas é isso, é um governo de jogo de cena. É isso que nós estamos vivendo hoje no Brasil, né? Exato. É um escândalo atrás do outro e jogo de cena para dizer que estão fazendo alguma coisa, né? Infelizmente é essa situação que o povo brasileiro está submetido, né? A gente tem que reagir, né? Tem que reagir, inclusive, com as ações do Supremo, né? Como nós reagimos agora quarta-feira. Acho que quarta-feira foi um dia histórico por 2 motivos. Histórico porque pela primeira vez desde o 8 de janeiro, o povo voltou para a esplanada, né? E voltou de maneira pacífica, ordeira, não tinham vândalos, né? Então, fizeram uma manifestação enorme lá. A gente pensou que fosse ia ser uma manifestação pequena. Tinha 1.000 pessoas, né, acompanhando o presidente Bolsonaro, que veio, inclusive, com dificuldade, porque recém saiu do hospital, né? Mas fez questão de ir lá. Eu recomendo
não fosse. Disse para ele, presidente, não vai. Exato. A sua vida é muito importante, sua saúde é muito importante, recupera bem, né? Mas ele não ouviu, ele está junto com o povo lá, né? Então Sim, foi uma manifestação grande pela Anistia Já, né? E, agora, e a votação na Câmara, exato. suspendendo a ação contra o deputado Ramagem, foi histórica, né? E foi uma votação gigantesca, 315 votos a 143, foi mais do que o dobro, né? Osmar, mas e no caso hoje, já a decisão do Supremo. Moraes, pelo menos, dizendo que vai seguir com esse processo, né, virando as costas para o Legislativo. Eu sinto que vem mais tensão aí no ar diante do que o Supremo decidiu fazer, ignorando, pelo menos até aqui, o voto dos 315 parlamentares, Osmar. O Supremo tá. Isso sim não é democracia. É? Quem decide, fala em nome do povo, na verdade não foram 315 deputados só que votaram. É o povo brasileiro que se manifestou por ampla maioria, porque lá estão os representantes do povo, o Supremo não representa um brasileiro, né? Só os ministros lá do Supremo, não representa ninguém. É, e o povo brasileiro se manifestou pela lei que tem que suspender a ação. Né? É uma decisão soberana, inclusive protegendo o direito dos deputados de se manifestarem, de agirem, de pensarem, né? Porque eles precisam ter esse direito de pensar, eles têm que ter esse direito, senão não tem democracia. Nós estamos lá pelo artigo 1º da Constituição. O mais importante, que o Supremo diz que protege a Constituição. Aliás, foi feito para proteger a Constituição. Todo poder emana do povo e será exercido pelos seus representantes eleitos. E somos nós. A Câmara dos Deputados é o lugar onde todos os votos dos brasileiros estão representados na Câmara dos Deputados. Porque lá estão os votos que foram dados a um deputado e se não valer para aquele deputado, vale para a legenda. Então nenhum voto se perde. Todos os votos estão lá. O voto do presidente da República é majoritário. Uma parte da população perde, a outra ganha. No voto é majoritário. O lugar mais democrático, o grande centro do poder do parlamento democrático, onde o povo brasileiro está representado, que o povo não pode se reunir toda semana para decidir, então delega aos deputados esse poder, é o poder que emana do povo, a Câmara dos Deputados. Ela não pode ser desrespeitada. Ela não pode ser desrespeitada. Não é uma decisão do ministro Alexandre de Moraes ou de qualquer ministro que vai contestar uma decisão de 315 deputados da Câmara dos Deputados. É uma votação plenamente majoritária, que reflete o anseio e o respeito que os deputados estão cobrando da sua atividade parlamentar, da sua imunidade parlamentar. Então não pode ser assim, senão vai ficar barato. Por que o Supremo agora reúne quatro ministros e desfaz uma decisão de 315 representantes de toda a população brasileira? Isso não é democracia, isso é um golpe na democracia. Se isso acontecer, é um golpe, isso sim é um golpe na democracia. Né? Então eu acho que nós temos que ficar atentos e a Câmara tem que reagir se isso acontecer. E a população brasileira tem que se manifestar também, né, em relação a isso, porque ela elegeu os representantes para quê? Para que os representantes estão lá? Que eles decidem e 4 ministros não respeitam. 5 ministros não respeitam a decisão. Então nós Exato. temos que tomar uma posição clara em relação a isso.